tema aqui com o nosso amigo Johnny Carvalho aqui, né? Formado em Ciências Sociais, também é líder comunitário, assessor político. E nós estamos falando este mês sobre religião e política. Nós falamos na semana passada, né, ele falou alguma coisa interessante sobre... Falamos até sobre o domínio da teologia, né? Sim, sim. Que os grandes lideranças, a intenção deles é dominar as pessoas e não levando elas ao conhecimento. Me lembro até o FMI, porque o FMI na época fazia isso, né? Sim. O FMI travava a educação no Brasil e quem libertou a gente do FMI foi Lula. Né? Lembra disso? O FMI ele já é um domínio, né, financeiro, né? Financeiro, monetário. Que nos contratos tinha a questão da pessoa não ter muita educação, não ter muita formação, não ter muita indústria. Não ter muita indústria, né? Tinha essa época disso. Gente, aí saudações novamente aqui. Foi muito bom, né? Hoje a gente vai falar sobre questão. Se a gente for falar, o FMI ele trabalha, que é o Fundo Monetário Internacional. Esse Fundo Monetário Internacional significa o quê? Internacional, que é de todos. De todos. Mas na realidade não. É dos americanos, Estados Unidos, com a Europa. A sede deles fica ali, só transita por ali. A ONU é assim, toda a OTAN, toda essa questão parece ser internacional. O nome é internacional, mas ela tem dono. Entendeu? É essa a questão. Então o que acontece? Você se lembra na época, né, o patriarcado é o que? É o homem. Então o homem levava as coisas dentro de casa, mas a predominação era de quem? Do homem. Aí veio o feminismo e se libertou disso, né? Por quê? O FMI fazia a mesma coisa que o patriarcado fazia com todo o restante. Era o dono daquilo ali e a lei era dele. O FMI é isso. Para a gente dar uma entendida melhor, entendeu? Hoje em dia não, as mulheres, né, têm sua fala, pode votar, entendeu? Tem seus direitos, né, preservados. O FMI fazia isso. O Estado que pegasse esse dinheiro com o FMI, ele não poderia se desenvolver essa estrutura, entendeu? Então, gente, mas o que nós vamos falar hoje mesmo é sobre o fenômeno que é Bolsonaro. Johnny, por que Bolsonaro conseguiu... Ele era um deputado sem expressão nenhuma, não tinha, desde vereador, ele nunca fez nada para ninguém, ele nunca se posicionou, se posicionava assim, dando ênfase na ditadura, né, elogiando os ditadores, mas como político, tu não vê projeto de Bolsonaro. E como é que Bolsonaro, através da mídia, né, das plataformas digitais, conseguiu o que conseguiu e levou toda uma parte, que é a parte dominada do Evangelho, para estar com ele, endeusando até ele, né? Porque o que nós vimos foi ridículo. Mas a parte intelectual do Evangelho não fecharam com o Bolsonaro. Mas a parte dominante fecharam com ele. Como é que se deu isso nessa questão da religião e política? Cara, assim, acompanhando a história do Bolsonaro, eu ouvi falar o nome do Bolsonaro de 2016 para 2017. Aí que eu comecei a dar uma analisada, assim, né? As pessoas foram já chamando ele de mito naquela época, o cara ia vir para isso, para aquilo, eu fui começar a analisar. Gente, você quer conhecer o político, vê as pautas dele, né, o que ele fez de emenda, o que ele fez para trazer para a população. Porque o cara, hoje em dia, a gente está no mundo da questão das redes sociais, o cara vir aqui falar, é muito fácil, o cara vai ali, vai falar, mas ele é questão política e há mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos na questão política, o que ele fez de fundamentação para trazer benefícios? Se você for ver as leis que o Bolsonaro queria colocar, o Bolsonaro tentou dar golpe no exército, ele tentou dar golpe no exército. Ele tentou explodir lá no centro do Rio, lá, tentou explodir. Então você vai olhando que, tipo assim, ele nunca foi esse cara cristão, porque não é da igreja. Nunca foi cristão. Nunca foi cristão. Isso é que a gente fica estarrecido, quem não é cristão, mas ele conseguiu levar os cristãos porque através do conservadorismo? Então, o que acontece? A pauta da direita ou da extrema-direita são pautas de, vamos dar assim. Foi muito falado, desculpa a expressão aqui, mas até o evangélico está falando isso, Sila Malafaia. Eles começaram como 2015, 2016, mamadeira de não sei de quê, não vou aqui, mamadeira de sei que lá, quer botar homem com homem se beijando para as crianças. E foi usando essas pautas que a população ninguém aceita. Isso aí nunca foi levantado, nunca foi levado, nunca teve isso. E
inventaram uma revistinha que estava tendo não sei aonde. Então, naquela época ali da comunicação, a gente já trazia um fake. Então, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que teu filho vai estar ali aprendendo aquilo na escola. Eles falam que lá no interior, não sei de onde, estavam fazendo aquilo. Aí tinha uma revista que não sei o quê. E agora ia liberar o homem estar no banheiro das mulheres. Tu tá entendendo? Tipo assim, então, questão do evangelho protestante, eu entendo. Pô, não quero isso aqui. Eu não vou aceitar isso. Realmente. Mas o que acontece? Como a gente falou, né, no outro podcast, a gente tem que aprender a estudar. A gente tem que analisar os fatos, tem que ter o senso crítico. A gente gosta muito da Grécia, né? Fala de né, mitologia grega, tudo. Os gregos aprenderam no Egito. Eles foram lá aprender. Porque falaram, pô, como é que eles fizeram uma pirâmide daquela? Eles foram lá aprender. Agora aqui não, cara. O que manda para todos aqui vira verdade. Mas vocês procuraram saber quem é o Bolsonaro? O que ele fez? O emenda que ele fez? Qual é a pauta do Bolsonaro? O que ele fez nesse tempo de vereador? O que ele fez nesse tempo de deputado? Como é que ele era lá no Exército? É isso que tem que ver. Porque, tipo assim, muitas das vezes o cara chega aqui e fala uma coisa, eu vou te falar, isso é tanto da direita, é tanto da esquerda, gente. A gente tem que analisar. São campos que a gente tem que saber quem são aqueles caras. Por quê? Tem pastores e pastores. Tem pastores que são homens de Deus. Tem outros que não. Verdade. Tem os falsos profetas, isso é bíblico. É bíblico, é bíblico. Tá entendendo? Então, há necessidade de quê? De a gente procurar, investigar e pesquisar se realmente é aquilo que ele está falando. Essa é a questão. Por quê? O que aconteceu? Eu vou falar uma história pequena aqui, do Marco Feliciano. Se alguém puder depois puxar isso aí. O Marco Feliciano tem uma pregação dele, pô, acompanhei muito o Marco Feliciano, que ele fala que ele estava vindo da França, não sei de onde. Na época o Marco Feliciano, né, o Espírito Santo. Não que ele não tenha Espírito Santo, só que ele adormeceu. O Espírito Santo está dentro dele, só que ele adormeceu. Ele fala que está vindo do avião, e a pregação dele, se alguém tiver aí essa pregação, manda aqui pro TV Rema, tá? Ele fala que quando ele está vindo, estava vindo uma bruxa. Falou que aqui no Brasil estava tendo um movimento pentecostal muito grande. E essa bruxa falou que os nomes seria Abílio Santana, Marco Feliciano, R.R. Soares, falou Malafaia, falou um monte de pastores. Eu não me lembro o ano, acho que não sei se foi 2015, 2016, não me lembro o ano, gente, eu não me lembro. Mas se quem for buscar aí, o Marco Feliciano falou que essa bruxa estava vindo da França, dentro do avião, e foi falando com ele, falou o nome das pessoas ali, foi falando. Se você for ver, o evangelho, mais o pentecostal, ele começa a entrar nessa rota de política. Eu não sou contra o cristão ser político não, mas eu acho que o pastor ele foi separado. O pastor ele foi separado. O cara que é da igreja ali, o cara que não tem compromisso dentro da igreja, ele pode ir lá prestar o serviço para a sociedade. Agora o pastor, o presbítero, o cara que tem um compromisso na igreja, ele está separado aqui para o reino do céu para levar as pessoas para o reino do céu e dar um ensinamento. Agora, o cara que é pastor, se envolver de uma certa maneira, levar esse político ali, e como é que ele está levando esse político? Como um mito. Pô, calma aí. Um mito? Calma aí. Como um Cristo, um Messias? Aí está falando o quê? Não julgais o profeta, mas sim a profecia. Pô, o anticristo, né? O anticristo não vai vir da matriz africana, porque a pessoa não vai aceitar. Ele pode vir da católica, da protestante, dentro do cristianismo, do islamismo. Mas ele nunca vai vir da matriz africana, do budismo. Ele nunca vai vir dessas outras aí. Ele vai vir dali de dentro. Como é que tu está apresentando a pessoa como Messias? Inclusive, o Antônio de Paula falou sobre isso. Ele disse que o anticristo não vai vir dos extremistas, não, pô. Sim. Pô, como é que é o anticristo extremista? Pô, Não, sim. não vai vir dele, não. Vai vir da esquerda. Não, da direita, né? Não. Da direita conservadora. Da direita conservadora. Entendeu? Por quê? Porque o anticristo, ele. Não, você não entendeu. Ele vai vir, sabe por causa de quê? O que o anticristo vem fazer, ele vem coordenar tudo, ele vem ajeitar as coisas, que está tudo perdido. Mas para ele ajeitar, pastor. O que ele disse é o seguinte: a esquerda extremista